Fala, rapazes! Tudo pizza? JP está de volta com vocês, Química Orgânica. E hoje nós vamos trabalhar dando continuidade à isomeria geométrica, só que agora do tipo E e Z, né? É um pouco diferente, porém atual. O que nós aprendemos na aula anterior foi a isomeria cis e trans. Quando que é cis? Quando você tem os ligantes do mesmo lado, certo? Você usa o cis. E quando os ligantes eles estão em lados opostos do plano, você tem o trans. E nessa nova nomenclatura aqui de isomeria geométrica, você vai continuar fazendo interpretação lados opostos e do mesmo lado, só que com uma linguagem bem diferente. E e Z. Na linguagem alemão, no alemão, vamos aqui, né? Identificar a letra E. Quando que eu uso a letra E para identificar a isomeria do tipo E e Z? Entgegen significa lados opostos. Quem que vai estar do lado, né? Dos lados opostos? Os ligantes. Os ligantes vão estar dos lados, né, opostos ao plano. Eu tenho o plano, tá? Eu tenho aqui o plano, então vou ter um aqui em cima, né? Vou ter um em cima e vou ter outro embaixo. Ó, né? Você lembra lá que eu tenho um carbono insaturado, então eu tenho um para cima e um para baixo. Isso é lados opostos. Isso eu utilizo lá na cis e trans quando eu tenho dois ligantes diferentes em cada átomo de carbono. Esses ligantes podem até se repetirem nos carbonos da insaturação. Tá? Eu posso ter o hidrogênio de um lado, posso ter hidrogênio no outro carbono. Mas eu não posso ter os ligantes iguais ao mesmo átomo de carbono. E aí, querido, vem cá, ó. O Z, zusammen. Né? Zusammen. Zusammen. Significa que os ligantes estarão do mesmo lado do plano. Então, eu tenho o plano e os ligantes, eles estão do mesmo lado. Ó. Então, isso eu vou ter a letrinha a ser colocada Z. Z significa que os ligantes estarão do mesmo lado. E quando você observar que os ligantes estarão em lados opostos, você vai ter a letra E. Tudo pizza? E aí vem, como que eu vou descobrir, JP, se vai ser E ou se vai ser Z? Já que todos os quatro ligantes têm que ser diferentes. Os quatro ligantes são diferentes. Eles estão ligados a quem? Aos carbonos insaturados. Né? Tem que ter a dupla ligação entre átomos de carbono. Correto? Você vai ter a dupla ligação e que esses ligantes, eles têm que serem diferentes. Tá ok? Então, todos os ligantes que estão aos carbonos insaturados, a regra é bem clara. Diferente. 2 diferentes? Não. 4. Tem que ser diferente. Se tem os 4 diferentes, eu vou ter a isomeria do tipo E e Z. Mas se eu não tenho os 4 diferentes, eu posso ter o cis e o trans na aula anterior de isomeria geométrica. Tudo pizza? Jota, e como que eu vou agora? Tudo bem. O senhor colocou que os 4 ligantes têm que serem diferentes. Tá. Mas como que eu sei que esses ligantes eles vão estar do mesmo lado ou de lados opostos? Qual é o segundo critério? Querido, corre lá. Pega a tabela periódica. Cheguei. E vai consultar números atômicos. Né? Comédia, né, esse Jota? Então, você vai consultar na tabelinha periódica quem tem maior número atômico ou peso molecular. Aquela massa molar que a gente calcula, né? A massa molecular. Então, o que é que eu vou analisar? Números atômicos. E o que é que diz a regra? Os ligantes de maior número atômico, por isso que eu tenho que usar a tabela periódica,
porque lá eu vou saber o cloro, carbono, hidrogênio, oxigênio. De cabeça não, tem que consultar a tabela. Os que apresentarem maiores números atômicos são quantos ligantes? 4. Então, eu vou ter quantos ligantes com números bem maiores do que os outros? 2, porque eu tenho um no carbono de lá, um no carbono de cá. Se esses 2 ligantes têm a maior massa, o maior número atômico, e eles estiverem do mesmo lado, olha aqui a hora que você vai usar o Z. Quando eles estiverem do mesmo lado. Por quê? Os maiores números atômicos. Você usa o Z. Caso contrário, utiliza o E, que significa que eles estão em lados opostos. Um para cima e outro para baixo. A regrinha é essa, galera. Então, você tem que analisar 4 ligantes diferentes primeiro. Agora, vou pegar a tabela periódica nos meus exemplos e vou consultar com vocês. Nós vamos achar 4 números atômicos. Desses 4, quem são os 2 maiores? Eles estão do mesmo lado ou de lados opostos? Aí você vai dizer, se estão do mesmo lado, letra Z. Se eles estão em lados opostos, letra E, conforme está escrito no alemão. E aí agora eu vou apagar, e vamos aqui jogar um exemplo e identificar se tem isomeria do tipo E ou isomeria do tipo Z. E para isso, vem o exemplo. Carbonos insaturados. Olha lá, 2 ligantes ali, 2 ligantes aqui. Cloro, bromo, hidrogênio, CH3. E aí? Diz para mim, primeira regrinha, os 4 ligantes são iguais ou são diferentes? São diferentes. Perfeito. Yes! Primeiro passo, bater os olhos, os 4 ligantes são diferentes, eu sei que vai ter isomeria do tipo E e Z. Agora, vamos consultar a tabela periódica para ver números atômicos. Quem tem os maiores números atômicos? Vejamos. Vamos na tabela periódica e olha o número atômico desse cara. 1. Então, esse lado aqui tem o hidrogênio 1. Vamos olhar esse outro ligante. Quem é o ligante aqui? É o carbono? O carbono está ligado, o hidrogênio está para frente. O carbono que liga com esse outro carbono da dupla, gente, ó. Então, olha na tabela periódica qual é o número atômico do carbono. 6. Já que ele faz 4 ligações, né? Um S2, 2S2, 2P2. 2 mais 2, na camada de valência, 4 elétrons. Então, olha só, quem tem maior prioridade aqui, quem tem maior massa, maior peso, é o metil, o cara lá de cima. Você sabe isso fazendo com o auxílio da tabela periódica, segunda regrinha, para descobrir se os 2 maiores vão estar do mesmo lado ou se eles vão estar em lados opostos. Para isso, pega a nossa régua, passa o eixo imaginário, que é o plano, e vamos descobrir. O maior está aqui, em cima, e o menor está embaixo. Agora vem para o outro carbono. Aqui é o cloro. Na tabela periódica, quanto que vale o cloro? 17. Quanto que vale o bromo na tabela periódica? Corre lá, pega a tabela, olha e veja que o número atômico desse cidadão é 35. Gente, já era, acabou. Você já fez o primeiro passo, identificou que os 4 ligantes aos carbonos insaturados são diferentes, beleza? Top. E agora buscou a tabela periódica e olhou. Dos 4 ligantes, eu tenho 2 números maiores. Eles estão do mesmo lado ou de lados opostos? Lados opostos. Gente, é facinho demais. É greguíssimo, ó. Greguíssimo. Olha aqui, ó. Greguíssimo. Lados opostos, ó. Olha lá. Esse é 35.
É o maior lado de cá. Esse é o 35. É o maior. Do lado de lá, o maior é o 6 do que o número 1. Ó. Então, se eles estão em lados opostos ao plano, que é essa linha imaginária que nós fizemos, aí você vai usar que letra? E ou Z? E. E. Está escrito lá em cima, ó. Entgegen. Significa lados opostos. A letra inicial aqui, ó. Letra E, dizendo que é entgegen. Letra Z, dizendo que eles são do mesmo lado. Neste caso que você viu, você vai colocar a letra E. E escrever o nome na frente. E se você quer fazer a outra forma isomérica, você mantém o eixo e muda de posição 2 desses ligantes. Vou manter o CH3 aqui e o hidrogênio. Mantive. Agora, vou mudar de lugar o cloro com o bromo. Não que isso aqui vai girar, você sabe que não tem rotação devido à dupla ligação. Não tem como ela girar, ela quebra. Então, vou mudar de lugar os ligantes. O bromo vai para cima e o cloro vem para baixo. E vejam que os números atômicos, aqui eu tenho os lados, o lado 1 e aqui eu tenho o lado 17. Lá em cima tem um carbono com o número 6 e esse com o número 35. Os de maiores massas agora estão do mesmo lado. Vamos usar a letra Z. E o nome na frente. Porque os de menores massa ou de menores números atômicos também estão desse mesmo lado. Como os de maiores números atômicos estão do lado de cima. Se eles estão do mesmo lado, ou na parte de cima, ou se tivesse na parte de baixo, você usa a letra Z, porque significa que eles estão do mesmo lado. E se você coloca ele em lados opostos, você usa a letra E, mostrando que eles estão opostos. E escreve o nome do composto na frente. Tudo pizza? Ficou tranquilo? Belo exemplo aí para que vocês compreendessem aonde é E e é Z, analisando a tabelinha periódica. Maior número atômico, do mesmo lado é cis. Se eles estiverem de lados opostos, é trans. Perdão, E. Então, o que acontece? Essa confusão nós vamos ter que estar tirando ela. Tá? Quero dizer para vocês uma regra aqui bem fatal. Olha só. Aonde tem isomeria, aonde tem isomeria do tipo E e Z, não pode ter cis e trans. Aonde tem isomeria do tipo E e Z, não pode ter nem a cis e nem a trans, porque os ligantes são diferentes. Mas se eu tenho a isomeria cis e trans, eu tenho a isomeria E e Z, porque eu posso consultar a tabela periódica e ver quem tem maiores números atômicos, se eles estão do mesmo lado ou não. Se tem cis e trans, eu posso ter 4 nomes. 2, que vai ter cis e trans, e depois 2, que vai ter a letra E e a letra Z. Porque eu consulto a tabela periódica e vou dizer quem tem maiores números atômicos. 4 nomes. Vamos fazer mais outro exemplo aqui. Vamos deletar esse aqui e vou jogar um outro que a gente venha a interpretar também. Olha lá, dupla, aqui, aqui, aqui e aqui. Olha só o close, CH2, OH, vamos colocar o bromo e vamos colocar o flúor. E aí? Os 4 ligantes são diferentes? Não. Ou sim? Sim, professor, são diferentes. Pizza! Os 4 são diferentes. Olha só o primeiro ligante aqui. Tudo isso é um ligante que está preso a esse carbono insaturado. A dupla ligação é entre átomos de carbono. Aqui. Olha o outro ligante.
preso a esse. Então, esses dois são diferentes. Esse aqui a gente já viu no exemplo anterior. Esse é o flúor. Continua os 4 diferentes. Todo pizza. Agora, tabela periódica. Corre lá, pega a tabela periódica, volta e consulte. E aí você vai buscar os desempates da vida. Vamos lá, tabela periódica. Para o bromo, 35. Para o flúor, 9. Pronto. O 35 está ganhando. E o eixo, né, a linha imaginária, está aqui para você. Sabe se está para cima ou para baixo, nos planos. Lado de lá. Cheguei. Esse é o carbono. Número atômico do carbono, 6. Presta bem atenção. Carbono lá é 6. Vamos ver no de baixo. Quem é que está ligado aqui também? Bora? Carbono. A ligação é carbono com carbono. Qual é o número atômico do carbono? 6. O que é que eu quero dizer com isso? Empatou. Empatou. Se empatou, temos que desempatar. Dando mais um passinho para frente depois do carbono, que tem o mesmo número atômico. Eu vou chamar você agora para o detalhe maior. Quero mostrar que esse carbono tem 2 hidrogênios. Dá licença, eu vou fazer um hidrogênio para lá e um hidrogênio para cá, para você perceber que temos 2 hidrogênios, né? A gente pode escrever assim, condensadamente, né? Como estava, ou eu posso mostrar estruturalmente os 2 hidrogênios ligados ao carbono. Queridos, está empate. O 6 igual a 6. Não tem diferença como nos demais aqui da esquerda. O que é que nós vamos ter que fazer? Desempate. Vem comigo. Nesse carbono, eu tenho uma dupla com oxigênio. Então, eu vou ter o oxigênio 2 vezes. E um átomo de hidrogênio. Opa! Explica de novo, Jota. Explica de novo que nós não entendemos. Querido, no carbono, eu tenho uma dupla com oxigênio. Se tem uma dupla com oxigênio, eu vou repetir o oxigênio 2 vezes. Se fosse uma tripla, repetia 3 vezes. Não importa com quem. O elemento que está ligado ao carbono por dupla, eu repito 2. Se fosse uma tripla, eu repetia 3 vezes. Como se a dupla fosse contar as ligações separadas, tá? Ó, um O para cá, se tivesse um outro O ligado. Tipo assim, ó. Um O lá e um outro O aqui. E aí eu tenho o hidrogênio ligado. Vai lá. Então, esse C eu tenho uma dupla ligação com oxigênio. Então, se eu tenho uma dupla ligação com o oxigênio, olha lá o que é que você pode ter. Eu mostrei os 2 oxigênios. Por isso que eu escrevi 2 oxigênios. E um átomo de hidrogênio. No de baixo, o que é que você tem para desempatar? No carbono, pega por comparação, nesse carbono, o que é que você tem? 2 hidrogênios e tem um átomo de oxigênio. Veja só. Vou repetir de novo, tantas vezes for necessário. Por que dos 2 oxigênios, JP? Por que você colocou 2 átomos de oxigênio? Aí você responde de lá, porque tem uma dupla ligação. E se tem uma dupla, eu repito 2 vezes. Se fosse uma tripla, eu repetiria 3 vezes. Fosse uma ligação, como é o caso aqui, eu repito O 1 vez. E os 2 hidrogênios que o senhor colocou aqui? Olha os 2 hidrogênios aqui ligados. Já está ligado, então eu coloco os 2 hidrogênios. E quem mais está ligado para frente com o carbono? O oxigênio. E aquele outro hidrogênio? Deixa ele para fora, que ele está ligado com o oxigênio para lá. Ele não está ligado no átomo de carbono. Então, vamos cortar um de cima com um de baixo. Vamos cortar um de cima com um de baixo que seja igual. Um de cima, um de baixo. Um de cima, um de baixo. O que é que sobrou em cima? O O. Qual é o número atômico do O? 8. Qual é o número atômico do hidrogênio que sobrou? 1. Quem ganhou? O de cima, porque tem o maior número, 8.
Então, aqui eu tenho o maior número 8, do lado de cá eu tenho o maior número 35. O lado menor de cá é 9, o lado menor de cá é 1, porque o 6 é o número atômico do carbono. Então, 1 e 9. É letra E ou letra Z? Letra Z, professor? Vai ser letra Z, porque a letra Z significa que os ligantes de maiores números atômicos estão ou estarão do mesmo lado. Aí você vem e coloca a letra Z. E escreve o nome do composto na frente. Isso é identificar se tem ou não isomeria geométrica do tipo Z e E. Z porque significa do mesmo lado. Tanto o lado de cima estão com os maiores números, 8 e 35, como o lado de baixo estão com os menores números, 1 e 9. Porque o 6 é o número atômico do carbono. 35 é do bromo e 9 é do flúor. Então, dessa maneira que você está vendo aqui, é Z. E Z significa que esses ligantes, 2 a 2, estão do mesmo lado. Os dois maiores e os dois menores. Tudo pizza? Mais um exemplo? Para a gente fechar a nossa aula, né? Os 30 minutinhos, nós começamos 9h15. Então, a gente tem mais aí uns 10 minutinhos para nós fecharmos. Vamos lá. E se tiver pergunta, eu estou com um exemplo aqui ainda no quadro. Né? Os 4 ligantes são diferentes e eu tenho que consultar a tabela periódica para descobrir os números atômicos dos elementos químicos que estão ligados aos carbonos saturados. Se der empate, como aconteceu do lado direito, você escreve os ligantes que estão ao carbono aqui, ó. Como é dupla, 2O e o H na frente. No de baixo, nesse mesmo carbono que empatou, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Corto de cima, corto de baixo, que são iguais. O que sobrou? Hidrogênio. Qual é o número dele na tabela? 1. O que sobrou do de cima? Oxigênio. Qual é o número dele? 8. Então, o maior número é 8. Eu olho para o outro carbono e vejo quem é o maior número, se é 35 ou 9. Deu 35. Então, os maiores estão do mesmo lado. Os menores do mesmo lado. Letra Z, como se fosse o antigamente o cis. Aqui é a letra Z. Você pode até pensar assim, ó. Você pode até pensar, trocar o S, para você não esquecer, fazer assim uma junção do anterior, cis e trans, para o atual E e Z. Se eu colocar no lugar da letra S, o Z, eu vou ler do mesmo jeito, ó, cis. Aí você sabe que o cis, lá da aula anterior, eu puxo para o meu entendimento e não me confundir, que vai ser a letra Z quando os ligantes estiverem do mesmo lado, com maior número atômico ou menor número atômico. Eu escrevo com a letrinha Z no final do cis, porque cis e Z significa que estarão do mesmo lado do plano. Mais um exemplo. E aí vamos fechar a aula com esse exemplo que virá aqui. Vamos lá. Buscando mais exemplos. Sempre você vai ter, não importa o tamanho da cadeia, vai estar dupla, né? Vai estar dupla. Nesse caso aqui, eu tenho, ó, CH3, CH3, hidrogênio, e aqui eu vou ter, vamos colocar um outro elemento aqui. Vamos colocar o iodo. Tá aí. Vamos lá. Perguntinha. A primeira perguntinha. Os 4 ligantes são diferentes? Não. Não. Tem isomeria cis e trans?
Acho que tem. Acho que tem. Tem isomeria cis e trans. Porque tem um que se repete no outro carbono, que é o metil. Ó, vou destacar de vermelho, para ficar aqui os carbonos insaturados em destaque. Ó, esse é igual a esse. Se tem um que se repete nos dois carbonos da dupla ligação, tem um de cá e o outro de lá, opa, aqui eu vou ter o trans ou o cis. O que você acha? Trans. Ó, você faz a linha imaginária, muito bem. Aqui você já vai ter o trans. Então, olha que top. Se você tem o trans, escreve o nome. Se tem o trans, automaticamente vai ter o cis. Então, você tem uma nomenclatura para esse composto que está no quadro, cis e trans. Por quê? Os dois ligantes aqui são diferentes? Sim. Os dois de lá também são diferentes? Sim. Mas os quatro não são. Tá? Os quatro não são. Mas eu tenho 2 a 2 diferente, então dá para cis e trans. Mas agora eu posso pegar a tabela periódica e fazer uma consulta nela, para poder saber se eu vou ter também a letra E e a letra Z. E eu disse há 10 minutos atrás, aonde tiver cis e trans, eu tenho a isomeria E e Z. Porque eu vou consultar a tabela. Mas aonde eu tiver os 4 ligantes diferentes, eu só tenho isomeria E e Z. Eu não posso ter a cis e a trans, porque os 4 são todos diferentes. Vale essa regra aí para até você escrever no caderno. Aonde tem isomeria do tipo E e Z, não posso ter a cis e a trans. Porque os 4 ligantes são diferentes. Mas, se eu tenho a cis e a trans, eu posso, você pode, nós podemos escrever outra nomenclatura E e Z, porque eu vou consultar agora na tabela periódica. Olha o carbono, número atômico dele, 6. Hidrogênio, 1. Do lado da nossa esquerda. A ligação aqui, ó, entenda que a ligação é carbono com carbono. A gente coloca hidrogênio de costume. Mas eu costumo mostrar que a ligação também é assim, ó, H3C, ou nós podemos estar sempre escrevendo assim erradamente, CH3. Só que, né, a ligação não é do hidrogênio com o carbono, é do carbono com carbono, você sabe disso. E qual que é o número atômico do carbono do lado de cá? É 6. E o iodo na tabela periódica? Consultou a tabela, deu 53. Do jeito que você está enxergando no quadro, é letra E ou letra Z para essa isomeria atual? Letra Z, professor. Letra Z. Tá vendo, gente, que é a letra Z? Então, você tem a letra Z. E a letra Z, no linguajar alemão, significa que os ligantes de maiores números atômicos ou de maiores peso molecular estão do mesmo lado. E, consequentemente, os de menores números atômicos estão também do outro lado. Né? E vice-versa. Então, o que acontece? Ó, 53. Esse é o maior dos dois. 6 e 1, o maior, 6. Então, eles estão do mesmo lado. Como também os pequenos estão do mesmo lado. Então, usa a letra Z. Então, eu vou ter a letra Z e escrever o nome, vou ter a letra E e escrever o nome. Então, para esse composto do quadro, eu tenho 4 nomes a escrever. Vai depender de quem? Do exercício. Quer que o exercício pede do tipo E e Z ou pede do tipo cis e trans? É aí você do exercício. Para conversar lá. Tudo pizza? Sempre consultando tabela periódica para analisar os lados que têm maiores números e os menores números, consequentemente. Isso nas cadeias insaturadas. Então, ficou claro que aonde tem cis e trans, eu posso ter E e Z. Mas aonde eu tenho E e Z, eu não posso ter o cis e trans. Por quê? Porque os 4 ligantes são diferentes. Não tem como ter repetição de um dos ligantes dos átomos de carbono da dupla ligação. Cis, trans. Cis, trans. E aí, fechamos a aula.
aula curtinha, né, de 20 a 30 minutinhos, né? Vou estar gravando aí e disponibilizando para vocês assistirem assim que tiverem dúvidas. Sei que vocês têm vários meios lá de buscar videoaulas, né? Mas sempre assista a aula do JP, que está, né, trazendo para vocês macete, alegria, humor, né, para ficar mais descontraído. Não que os outros não façam, mas o meu canal, né, tá cheio de novidades de química para todos vocês. Um abraço, um bom dia, boa aula para vocês e que Deus nos abençoe sempre. Amém? Tchau, tchau. Quem não colocou o nome, escreva no chat para poder ter a frequência garantida do dia de hoje, 16 de setembro de 2020.